O livro do Apocalipse conta uma história incrível sobre o que vai acontecer no fim do mundo, antes de Jesus voltar. Começa falando sobre o aparecimento do Anticristo e como ele vai governar a terra por um tempo. Depois, fala sobre como Satanás será finalmente derrotado e Deus vai julgar todas as pessoas. O apóstolo João teve visões na ilha de Pátimos e escreveu tudo o que viu. Ele descreveu tudo de uma forma poética e cheia de detalhes. Falou sobre coisas estranhas como 7 selos, 4 cavaleiros, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Vamos nos concentrar nas últimas coisas que acontecem, especialmente nas 7 taças da ira de Deus. Antes de Deus derramar essas taças, ele deu avisos para as pessoas se arrependerem dos seus pecados. Mas quando as pessoas ignoraram esses avisos, Deus começou a derramar as taças, marcando um momento muito importante de julgamento. João viu 7 anjos segurando 7 taças cheias das consequências dos pecados da humanidade. Cada vez que uma taça era derramada, era como se Deus estivesse mostrando sua justiça e punindo a maldade do mundo. Em uma visão, João viu um anjo segurando as taças da ira de Deus. Era uma cena celestial muito impressionante, com um mar de vidro que simbolizava a pureza e a presença de Deus. Os que resistiram à tentação do Anticristo estavam ali, louvando a Deus. Apocalipse 4:6. E diante do trono ainda, havia algo semelhante a um mar de vidro, translúcido como o cristal. No centro, circundando o trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. Esses fiéis estavam protegidos por Deus da ira que estava por vir. O mar de vidro não só representava pureza, mas também era um lugar seguro para os que permaneceram fiéis a Deus. Essa visão mostrava a vitória da fé sobre a apostasia e como Deus protege os seus seguidores. Era um momento de paz antes da ira final de Deus, onde os justos encontravam refúgio e se preparavam para o que estava por vir. O mar de vidro era um símbolo da fidelidade de Deus para com o seu povo, lembrando que ele sempre cuida daqueles que permanecem fiéis. Este é um convite para todos nós nos dias de hoje a permanecermos firmes em nossa fé, sabendo que mesmo diante das dificuldades mais intensas, há um lugar seguro nas mãos do Criador. A descrição desses fiéis como vencedores sobre as forças do mal ressoa com uma história de sucesso espiritual que ecoa através da Bíblia. Por 1 João 5:4 diz: "O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé." Essa vitória não é apenas sobre coisas ruins, mas sobre a tentação de seguir o caminho errado. Ao serem chamados de vencedores, esses fiéis mostram não apenas resistência ao mal, mas também uma vitória interna sobre as coisas que tentam desviá-los do caminho certo. Essa vitória não acontece de uma vez, mas é o resultado de muita persistência e fé, mesmo quando as coisas estão difíceis. Um exemplo disso é o cântico de Moisés e do Cordeiro, que é uma maneira de louvar a Deus por tudo que ele fez. Esse cântico nos leva de volta ao tempo dos israelitas, quando eles foram libertados da escravidão no Egito. Ele mostra como Deus sempre está lá para nos libertar quando precisamos. O cântico é uma mistura de libertação física e espiritual. Moisés guiou os israelitas fisicamente, enquanto o Cordeiro, que representa Jesus, os guia espiritualmente. É uma maneira de lembrar como Deus sempre nos liberta, tanto do mal físico quanto do espiritual. Quando esses fiéis se proclamam vencedores sobre as forças do mal, não estão apenas comemorando sua própria vitória, mas também reconhecendo como Deus sempre esteve ao lado deles. É uma celebração da fidelidade de Deus ao longo da história, mostrando como Ele sempre está lá para nos ajudar. Essa é uma parte importante do Apocalipse, porque nos ajuda a entender por que Deus está enviando juízos sobre a terra. Cada taça derramada é uma resposta ao pecado e à rebelião da humanidade. É uma maneira de Deus mostrar que Ele não tolerará o mal para sempre. Por exemplo, a primeira taça causa feridas dolorosas naqueles que seguem o caminho errado. Isso mostra como o pecado sempre traz consequências ruins. A segunda taça transforma o mar em sangue, mostrando como o pecado pode destruir a natureza. A terceira taça transforma os rios e fontes de água em sangue, como uma resposta às orações dos justos que clamaram por justiça.
Isso mostra como Deus sempre ouve nossas orações e responde de acordo. É uma maneira de mostrar que Ele está sempre ao nosso lado, mesmo quando as coisas estão difíceis. A quarta taça faz com que o sol queime as pessoas, mostrando como Deus está enviando juízo sobre a terra. Isso mostra como Ele é poderoso e justo e como Ele sempre faz o que é certo. É uma maneira de lembrar que Deus sempre nos protegerá, mesmo quando as coisas estão difíceis. A quinta taça atinge o trono da besta, mostrando como Deus está enviando juízo sobre os poderes terrenos que se opõem a Ele. Isso mostra como Ele é poderoso e justo e como Ele sempre faz o que é certo. É uma maneira de lembrar que Deus sempre nos protegerá, mesmo quando as coisas estão difíceis. Apocalipse 16, 12, 14. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. A sexta taça desencadeia o Armagedon, que é um conflito final em uma escala nunca antes vista. Isso mostra como Deus está enviando juízos sobre a terra. É uma maneira de lembrar que Ele sempre nos protegerá, mesmo quando as coisas estão difíceis. Essas taças são uma lembrança de que Deus sempre está no controle, mesmo quando as coisas parecem fora de controle. Ele sempre nos ouve e sempre faz o que é certo. É uma maneira de nos lembrar de confiar nele, mesmo quando as coisas estão difíceis. A representação das rãs simboliza a enganosidade e malícia desses espíritos, que estão tramando para levar as nações à guerra. O objetivo claro ao convocar essas forças malignas para o Armagedon é impedir o retorno de Cristo. Esta guerra é a última tentativa desesperada das forças do mal para desafiar o plano de Deus. O anticristo, a besta e o falso profeta, representando os poderes malignos terrenos, estão fazendo um último esforço para manter o controle sobre a terra e evitar o seu destino inevitável sob o governo divino. A escolha do local, Armagedon, é significativa. Refere-se a uma planície historicamente conhecida por ser palco de diversas batalhas. Essa localização é emblemática e serve como um cenário simbólico para o clímax da história humana. É onde as forças do mal buscam sua última resistência e onde serão confrontadas pela intervenção divina. Essa visão apocalíptica do Armagedon é um lembrete solene da tensão entre as forças espirituais que buscam a destruição e o Deus Todo-Poderoso que trará a redenção. A Batalha do Armagedon será o palco grandioso onde a justiça divina prevalecerá sobre as forças malignas. A sétima taça emerge como o clímax culminante do juízo final, um momento de transcendental importância que ecoa a grandiosidade e a magnitude do evento apocalíptico. Quando essa taça é derramada, uma voz ressoa do trono pronunciando as palavras impactantes: "Está feito". Essa declaração não é apenas uma afirmação de conclusão, mas uma proclamação que ecoa através dos corredores da eternidade, marcando o cumprimento pleno e incontestável dos desígnios divinos. A reação cósmica a essa declaração é imediata e avassaladora. Relâmpagos rasgam os céus, trovões ressoam como uma sinfonia divina, e a terra é sacudida por terremotos de uma magnitude nunca antes testemunhada. Esses fenômenos naturais, embora desencadeados pelo poder divino, transcendem as leis conhecidas da natureza, indicando que o juízo de Deus está além da compreensão humana e desafia qualquer explicação científica. Uma das manifestações mais impressionantes dessa convulsão cósmica é a chuva de pedras de granizo. Essas pedras, não apenas pela sua natureza destrutiva, mas também por sua origem celestial, simbolizam a ira divina desencadeada sobre a terra. Cada pedra pesando cerca de 35 quilos representa o peso do juízo divino caindo implacavelmente sobre aqueles que resistiram à soberania de Deus. A divisão da grande cidade em 3 partes é simbólica e sugere não apenas a desintegração física, mas também a dissolução das estruturas terrenas que outrora foram consideradas inabaláveis. Esse evento é mais do que uma mera destruição, é uma redefinição fundamental.
da ordem estabelecida pelos homens. As nações e cidades orgulhosas de sua autonomia e poder são arruinadas, revelando a fragilidade das realizações humanas diante do poder divino. A aniquilação de ilhas e montanhas, símbolos de estabilidade e majestade, enfatiza ainda mais a escala inigualável desse juízo final. Nada escapa à sua abrangência avassaladora, e cada recanto da terra é tocado pelo impacto dessa sétima taça. A magnitude da destruição é um testemunho eloquente da incontestável soberania de Deus sobre toda a criação. Ao desdobrar-se esse quadro apocalíptico, é possível perceber que a sétima taça não é apenas um evento isolado, mas o desfecho inevitável de um plano divino que se desenrola desde os primórdios da história. Cada taça derramada, cada trombeta tocada e cada selo aberto foram passos predestinados em direção a este momento, onde a voz do trono ressoa com autoridade. A consumação dos propósitos divinos é alcançada. A sétima taça é o selo final, marcando o término do juízo e o início de uma nova era sob a soberania inquestionável de Deus. A justiça de Deus revelada nas taças é apresentada como um elemento central, e cada taça é derramada como uma resposta divina à rebelião, maldade e rejeição persistente de sua soberania. Isso nos incentiva a buscar a justiça em nossas vidas, mas também a estender a misericórdia aos outros. O reconhecimento da soberania de Deus sobre a história oferece um alicerce sólido para nossa fé. Mesmo em tempos tumultuados, devemos confiar que, mesmo diante das incertezas e desafios, Deus está trabalhando seu plano redentor, guiando-nos através de cada etapa da jornada. Na narrativa apocalíptica do Armagedon e da sétima taça, encontramos não apenas uma descrição de eventos catastróficos, mas uma profunda reflexão sobre a soberania e justiça divinas, assim como a dualidade entre a misericórdia e o juízo. À medida que exploramos esses temas, somos levados a uma jornada teológica desafiadora que nos instiga a uma fé mais profunda, uma vida de arrependimento constante e um compromisso renovado com a justiça e a santidade. O Armagedon, como um evento simbólico do clímax da história humana, nos lembra da tensão entre as forças espirituais que buscam a destruição e o Deus Todo-Poderoso que trará a redenção. É um momento em que as forças do mal fazem sua última resistência, confrontadas pela intervenção divina. Essa batalha final, embora marcada por eventos apocalípticos e catastróficos, também é o palco onde a justiça divina prevalecerá sobre as forças malignas que desafiaram o governo de Deus ao longo da história. Ao contemplarmos a magnitude do juízo divino desencadeado pelas taças da ira, somos confrontados com a soberania absoluta de Deus sobre toda a criação. Nada escapa à abrangência avassaladora do juízo divino, que revela a fragilidade das realizações humanas diante do poder divino. A aniquilação de ilhas e montanhas, símbolos de estabilidade e majestade, enfatiza a escala inigualável deste juízo final, que redefine fundamentalmente a ordem estabelecida pelos homens. A dualidade entre a justiça e a misericórdia divinas nos incentiva a buscar uma vida de santidade e arrependimento. Embora o juízo seja inevitável para aqueles que persistem na rebelião contra Deus, a porta da misericórdia permanece aberta para aqueles que escolhem se voltar para Ele em arrependimento. A compreensão da soberania de Deus sobre a história oferece um alicerce sólido para a nossa fé. Mesmo em meio às incertezas e desafios da vida, podemos confiar que Deus está trabalhando seu plano redentor, guiando-nos através de cada etapa da jornada. À medida que contemplamos as implicações das taças da ira divina, somos chamados a uma vida de arrependimento constante, reconhecendo nossas falhas e voltando-nos para a graça redentora de Deus. Além disso, a compreensão mais profunda das taças da ira nos desafia a buscar uma vida que reflita os princípios e valores do reino de Deus. Somos chamados a viver em alinhamento com os propósitos eternos de Deus, buscando constantemente sua face e buscando a justiça em todas as áreas de nossas vidas. A reflexão teológica sobre as taças da ira não deve permanecer apenas como um exercício intelectual, mas deve se traduzir em ações transformadoras em nossas vidas diárias.
Portanto, que essa compreensão mais profunda nos inspire a uma vida de compromisso e adoração diante do Deus Todo-Poderoso. Que busquemos viver em alinhamento com os princípios eternos de Deus, refletindo sua santidade e amor em todas as nossas ações. Que nossa fé seja fortalecida pela confiança na soberania de Deus sobre a história e pela certeza de que, no final, sua justiça prevalecerá e sua misericórdia triunfará. Que possamos nos render diante do poder e da grandeza de Deus, encontrando nele nossa esperança e nossa salvação.